Shalom, boa noite, ou bom dia para você que está vendo gravado, boa tarde. Eu sou a Larissa, eu faço parte do grupo Tropa de Elite de Jesus, e essa reunião é a reunião dos jovens do Tropa, reunião que acontece em todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite. E glória a Deus por essa reunião que está trazendo tanta verdade, né? Por esse grupo, jovens do Tropa, que está trazendo tanta verdade, está estabelecendo o reino de Deus. Amém? Hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre... Eu quero iniciar contando uma história, tá? Uma historinha. Mas, como eu não quero cometer nenhuma heresia, eu quero que vocês finjam, vamos fingir aqui, que o Steve Jobs não morreu, tá? Vamos fingir que ele está vivo, para não cometer nenhuma heresia aqui. Havia um rapaz que ele tinha um celular bem ruinzinho, daqueles bem ruim mesmo, que vivia travando, que não baixava muitos aplicativos, que não dava para jogar, que não dava para ficar com 2 aplicativos abertos ao mesmo tempo, sabe? Que dava aquela travada, tinha que ficar apagando as fotos, não podia ter muitas fotos, porque o celular vivia travando. Daqueles que a gente só passa mais raiva do que desfruta do celular. Mas, infelizmente, era o que tinha, era o melhor que a mãe e o pai dele podiam dar para ele. Ele vivia um pouco chateado com aquilo, mas vida que segue. Um belo dia, esse rapaz chegou em casa, da escola, e recebeu um e-mail, né? Abriu ali a caixa de e-mail dele e viu que recebeu um e-mail que dizia assim: Hello, my brother. Tá, eu vou traduzir para vocês. Falava assim: Oi, querido, eu sou o Steve Jobs. E com as tecnologias que eu criei, eu tenho observado as pessoas e eu tenho te observado. E eu vejo que tu é um rapaz muito legal, tem um futuro muito promissor. Então você agora pode ir até uma loja Apple e pegar o que você quiser. Chega lá na loja, fala para a atendente que é no nome de Steve Jobs, que está tudo certo. Se ela precisar, mostra até esse e-mail aqui para eles. Em troca, eu só peço que tu dá uma melhoradinha aí no teu comportamento. Anda na linha, perdoa teus pais por eles não poderem ter dado um celular melhor para você. Perdoa aquele coleguinha ali que anda praticando um bullying contigo. Estuda mais, se esforce, tira boas notas. Eu desejo que o que você pegar na Apple, você use com sabedoria e para o bem. Um beijo, tio Jobs. O garoto riu e jogou o e-mail na lixeira. Falou, tá, a vida já não tá fácil, ainda só me manda um trote golpe. No outro dia, ele chega na escola e um amigo dele fala assim, mano, tu não sabe o que me aconteceu ontem. E eu recebi um e-mail, cara, do Steve Jobs. Ele pega, dá um pedala Robinho no amigo e fala, você tá louco, cara? Você é trote, você não clicou no link não, né? O amigo dele pega, abre a mochila e saca aquele iPhone 13 Pro Max Ultra, 1 TB de memória, processador i15, cheio de aplicativo e coisa arada, e mostra para ele. O queixo do garoto cai. E vocês imaginam o que esse garoto fez no minuto seguinte. Eu estou usando essa historinha, essa, digamos, parábola moderna, para buscar em elementos do nosso cotidiano que a gente usa no dia a dia, trazer para vocês algumas verdades. E a primeira e mais absoluta de todas é que nós todos ganhamos o maior, o mais ultra telefone celular do mundo, que nos dá a chance, nos dá a oportunidade de nos comunicar direto com o dono do mundo. Mas muitas vezes a gente não dá o devido valor a isso. Agora, eu quero que vocês percebam e vejam comigo aqui alguns detalhes dessa historinha. O garoto, ele deveria fazer algumas coisas para ganhar esse presente da Apple. Bom, haviam algumas regrinhas básicas para obedecer, e ele deveria chegar e falar na loja que ele estaria tirando o aparelho no nome de Steve Jobs. Ou seja, ele deveria reconhecer que ele estava ganhando aquele aparelho graças ao Steve Jobs, e de graça. Em João 14, do versículo 13 ao 15, Jesus fala assim: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei.
Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Nós cremos na palavra do Senhor e cremos que a palavra do Senhor é completa, viva e eficaz, certo? E se todos vocês concordam comigo, eu pergunto, por que que nós demoramos tanto para nos apropriar dessas promessas? Por que é que a gente demora tanto para conseguir obter essas coisas? Se ele fala que ele fará tudo o que pedimos no nome dele, por que é que a gente já não chega e já não vai lá na loja e já pega esse telefone celular? Por que é que a gente não consegue já somente pedindo a solução de todas as coisas que nos incomodam? Afinal, se ele diz que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, por que é que a gente não se apropria disso e não vive numa boa? Por que a gente sofre tanto, dia após dia? Aí você diz para mim assim, tá, mas eu já pedi, eu já orei, eu já declarei, eu já falei até esse versículo aí que você acabou de falar. Nada aconteceu. E talvez, nesse momento, a sua mente humana comece a ser atingida por algumas setas de Satanás. Começam a trazer alguma dúvida na sua mente. Talvez Satanás abale a sua fé nesse momento. Talvez você ache que a sua fé não é suficiente para conseguir tudo aquilo que o Senhor disse que no nome dele a gente poderia conseguir. Ou talvez você ache que Deus não deu porque você não está merecendo. Talvez Jesus falou que tudo que a gente pedisse no nome dele, mas eu não mereço tudo aquilo. Ou talvez você esteja aí revisando os seus últimos momentos, os seus últimos acontecimentos, para entender o porquê que Deus não te deu ainda o que você tanto quer. Ou pior ainda, você começa a duvidar que Deus realmente te ama. Ou você começa a duvidar que Deus realmente te aceita como filho. Ou pior ainda, você começa a duvidar de Deus. Mas eu vim aqui aquietar o seu coração e quero deixar com vocês uma chave. Em João, esse mesmo versículo, ali no 13, fala: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E em seguida ele fala: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E é exatamente por isso que nós não recebemos o que queremos. Opa, porque a gente não ama a Jesus? Não, não é nada disso. Receber o favor de Deus não é apenas uma questão de fé nele. Não é só pela fé. A fé é necessária. A fé que ele é poderoso para cumprir, nós temos. Nós sabemos que ele é poderoso para cumprir tudo o que ele prometeu. Mas também não é uma questão de quanto nós o amamos. Ai, Senhor, eu te amo tanto e eu queria tal coisa e o Senhor não me dá. Não é uma questão de medida de amor. O seu relacionamento com o Senhor é o seu relacionamento com o Senhor. E eu não sou ninguém para medir o amor que você tem por ele, ou que eu tenho por ele, ou enfim. O amor por Jesus é algo entre nós e Jesus, e ninguém pode interferir nisso. Mas eu posso afirmar para vocês que quem ama Jesus, quem ama a Deus acima de todas as coisas, e ama ao próximo como a si mesmo, reconhece que não pode ter tudo o que quer. Eu vou repetir essa frase para ficar bem claro. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, e eu amo ao meu próximo como Deus me ama, eu entendo que eu não posso ter tudo o que eu quero, na hora que eu quero, ou do jeito que eu quero. Pode ser duro ouvir isso, mas temos que ter a compreensão de que muitos dos nossos desejos ou interferem diretamente na vida de uma outra pessoa, para o bem ou para o mal, ou não estão dentro do propósito de Deus para o reino ou para nós. Quando nós começamos a ter uma ótica afastada do egoísmo, tiramos o foco do meu desejo, do que eu quero ter, eu começo a perceber o mundo terreno de uma forma diferente. E o reino como a coisa mais importante. Eu percebo que eu tenho uma função nisso tudo e que Deus me criou para uma certa função, para um propósito. Eu entendo que tem coisas que não são do agrado do Pai que eu tenho, mesmo que o meu colega tenha. Às vezes, e é duro falar isso, mas às vezes, o próprio Deus não quer que a gente tenha um iPhone 13.
mesmo que o meu colega tenha. E ele tem um motivo para isso. Vou dar um exemplo simples para vocês. Eu quero ter um carro, então eu oro, eu faço jejum, eu faço campanha de oração na igreja, eu oro de madrugada, eu faço voto, eu raspo a cabeça, para Deus me abençoar com o carro que eu quero. Aí o meu vizinho vai lá e compra o carro, da mesma cor que eu queria ter. E o meu carro, nada. Mas eu sou crente, cadê meu carro? Mas para que eu quero esse carro? Será que esse carro é mais para minha glória do que para a glória de Deus? Será que eu quero esse carro porque, digamos, né, se eu for um menino, porque a mulherada olha mais para os caras que têm carro? Ou porque eu estou a fim de sair e entrar na hora que eu bem entender e não precisar ficar dando satisfação para os meus pais? Eu quero esse carro porque eu não quero mais precisar pegar o ônibus para ir para a faculdade? Aquela gente chata daquele ônibus? Ou porque o fulano tem um carro e eu também queria ter? A pergunta nesse caso é: o carro vai glorificar a quem? O carro vai trazer, o que o carro vai trazer para o reino de Deus? Ou para o teu propósito junto a Jesus? O que, a quem esse carro vai atingir? Ou a quem você sem carro vai atingir? Talvez você ainda precise atingir uma pessoa que está lá naquele ônibus cheio de gente chata da facul. E por isso que Deus não vai te dar um carro, até você atingir o seu objetivo ali, naquele ônibus. Outro exemplo, básico e simples. A menina está lá apaixonada pelo rapaz, e ele também está interessado nela. E daí eles começam a namorar, porque ele é o varão da minha vida. Ele não é da igreja ainda, mas eu estou orando, eu estou fazendo campanha de oração, estou subindo no monte por causa desse rapaz. Eu tenho certeza que o Senhor vai mudar o coração dele. Vou fazer até o jejum do Daniel. O Senhor vai mudar o coração dele para a gente poder casar. E eu não digo que o Senhor não possa mudar o coração desse rapaz. Mas a gente decide as coisas para depois pedir para Deus arrumar nossa bagunça. Lá na frente, às vezes, esse namoro nem vai dar certo. Aí a menina chora culpando a Jesus, porque quando ela orou, nada aconteceu. O Espírito Santo, ele sonda os nossos corações e ele conhece as nossas intenções. Ele sabe até mesmo como é que a gente vai agir quando a gente tiver alguma coisa. E tudo o que não acrescenta para o reino ou não glorifica ao Pai, não é prontamente atendido. Não adianta orar na palavra, não adianta declarar a palavra, não adianta invocar o nome de Jesus, que não vai rolar. A vida que segue a partir disso e o meu posicionamento diante do não de Deus é que vai dizer quem eu sou no reino. Essa é a chave mais importante, porque muitas vezes o Senhor nos fala não, mas o nosso posicionamento diante do que eu chamo de toco santo, fora que a gente leva de Deus aí, é que vai dizer. O Senhor falou: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, se a partir do não de Deus, eu não dou mais a minha vida por aquilo que eu quero, eu aceito o que o Senhor tem para mim e obedeço por amor ao meu Pai, isso alegra ao Senhor e me faz avançar para um outro nível. À medida em que a gente vai avançando, a gente toma uma consciência diferente e o Pai vai nos abençoando com as coisas que até a gente não tinha pedido, de glória em glória, e a gente vai galgando. Talvez hoje esse carro não seja para você, mas se você tiver obediência no não de Deus hoje, amanhã ele pode te dar algo muito melhor. Quem sabe até o Senhor não te deu um carro hoje, porque ele não quer que você desvie do seu foco. E um carro vai fazer você se desviar do foco. E o foco seja, talvez, que você estude, passe naquela prova para entrar naquela faculdade, onde você vai atingir milhões de pessoas. Profetizando milhões de pessoas, por favor. Menos que isso, não. O que eu quero dizer para vocês é que o Senhor sabe de todas as coisas. Essa é a maior verdade que a Bíblia nos traz. Talvez, quando a gente ora por determinada pessoa, que a gente está interessado, que a gente quer namorar, essa pessoa não é para o nosso futuro. E aí, se a gente desiste disso e obedece ao Pai, o Pai daqui a pouco traz até nós o varão valoroso, a mulher virtuosa. Eu sou prova disso. Eu vivi uma vida muito
muito ruim antes de conhecer Jesus. Mas a partir do momento em que eu conheci Jesus, eu estava solteira, eu decidi não encontrar com ninguém, não buscar a ninguém, até que Jesus me trouxesse a pessoa que ele tinha para me trazer. E eu fiquei 2 anos esperando, né? Pode, imagina, perto de Jacó ficou 14 anos, não é nada, né? Mas eu fiquei 2 anos esperando, sem me interessar por absolutamente ninguém, só orando para que Deus me mostrasse quem era a pessoa. E Deus me deu meu varão valoroso. E Deus dará a vocês também um varão valoroso, uma mulher virtuosa, de acordo com os objetivos que ele tem, porque o Senhor, ele não une 2 pessoas, ele une 2 propósitos. Eu posso tentar conseguir com a força do meu braço o que eu quero, mas à custa de desobediência e de rebeldia. E isso vai me afastar de Deus, vai trazer sofrimento para mim no futuro e para as outras pessoas. Percebam que sempre que o Pai deseja para nós, tudo que o Pai deseja para nós traz uma conexão entre o nosso bem, o bem do outro e o bem do reino. Nada é só para o meu bem, nada é só para o bem do outro. Mas quando uma coisa acontece para o bem do reino, é para o bem de todos. Pois o reino de Deus é justiça e equidade. Hebreus 1, 8 a 9 fala assim: mas a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Então, quando as coisas acontecem para o reino, elas acontecem em equilíbrio para todas as pessoas que estão envolvidas. Não é para um só. Então, não é só para o que eu desejo. Tá, mas seguindo a historinha ali que eu comecei, eu falei sobre a obediência, eu falei sobre obediência em amor, falei sobre os mandamentos. Mas e quanto ao que o rapaz foi lá buscar na loja da Apple? Neste caso, eu usei o iPhone para ilustrar com algo material o que a gente consegue no sobrenatural, quando temos um equipamento melhor. Percebemos que na história, um celular ruim só faz com que esse rapaz passe raiva. Um aparelho melhor significaria para ele evolução. Ele talvez teria mais acesso à informação, talvez ele conseguisse baixar mais aplicativos, facilitaria o dia a dia dele, ele falaria melhor com as pessoas, teria mais redes sociais conectadas, quem sabe até ele estaria nessa reunião de Zoom hoje, recebendo da porção do Senhor. Com o iPhone, ele poderia obter mais do reino. Sem esse iPhone, o menino anda à margem do reino, porque ele não consegue acessar tudo o que as escrituras têm. Falta para ele capacidade. Ele acaba passando raiva, porque ele pede e não é atendido. Ele vê um Deus distante e mau. Ele vê um Jesus que é só uma palavra escrita na Bíblia dele. Ele não consegue interagir com a palavra de Deus. É aquela pessoa que pega a Bíblia, abre e não sabe o que fazer. Ela lê um monte de palavra e nada para ela faz sentido. Passa raiva porque vê outras pessoas conseguindo, mas com ele não dá certo. De certa forma, culpa os pais dele por isso, por não terem dado para ele algo melhor, por não terem explicado para ele como é que funciona. Mas o que seria esse iPhone no mundo sobrenatural? Essa capacidade de acessar tudo que a Escritura tem para nos revelar, de nos comunicar melhor, de acessar níveis mais altos no reino, vem através do Espírito Santo e da sabedoria que ele nos dá. Mateus 6,6 fala: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. O que vocês acham que seria essa recompensa? Nós não estamos falando aqui de recompensa material. O Pai nos recompensará quando nós oramos no secreto, nos dando esse aparelho que nos faz alcançar níveis mais altos. O Pai no secreto nos recompensa dando esse upgrade para que a gente consiga se alinhar com o desejo dele e estar mais bem preparado, mais bem armado, mais cheio de aplicativo, com uma memória RAM bombando, para que a gente consiga seguir rumo ao nosso propósito. Ele nos recompensará com a sabedoria que vem do alto,
que é uma arma, principalmente nesses tempos de muita informação rápida e pouca gente confiável que a gente tem no mundo. Ele nos recompensará com instruções preciosas, com informações que vão definir questões que nos atormentam dia após dia. O Pai nos recompensa, nos mostrando claramente o melhor caminho a seguir. Ele também nos recompensa com poder, para que, em nome de Jesus, possamos realizar maravilhas, pois a palavra de Deus fala em Marcos 16, versículos 17 e 18. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão a mão sobre enfermos e os curarão. É essa a recompensa que o Senhor dá quando nós oramos no secreto. Toda essa tecnologia nos é oferecida todos os dias. Ela está disponível na loja. É só a gente ir lá e pegar. Senhor Jesus nos enviou um e-mail hoje, dizendo que nos ama, que Ele tem visto as nossas batalhas, e Ele sabe que a gente tem um futuro promissor, por isso que Ele nos escolheu. Ele nos permite ir até o nosso secreto e orar em nome dEle, para obtermos a nossa recompensa. Essa recompensa que nos fará progredir rumo ao nosso propósito, não só aqui na Terra, porque sim, nós seremos muito abençoados aqui na Terra, mas também no céu, pois a vontade do Pai se cumprirá aqui na Terra, através de cada um de nós, porque esse é o desejo dele. É isso que o Pai quer, para que o Pai seja glorificado no Filho. E é dessa maneira que a gente deve pedir. Amém? A mensagem que eu tinha hoje para dar para vocês é essa, curta, rápida e precisa. Eu já falei sobre isso uma outra vez, e eu preciso falar novamente. Muitas vezes a gente erra por pedir mal. Isso está escrito em Tiago. A gente erra porque a gente não sabe pedir para o Senhor. E toda a recompensa que a gente espera da Bíblia, toda a recompensa que a gente espera que o Senhor Jesus nos dê, primeiro vem para o sobrenatural, para depois a gente pegar no mundo natural. Amém?